galera, hoje vamos falar sobre a história por trás de um dos filmes mais queridos dos anos 90, que se chama Jamaica Abaixo de Zero, que conta a história de 4 amigos jamaicanos que lutam para poder participar dos Jogos Olímpicos de Inverno no Canadá. Mas você sabia que esse filme foi baseado em fatos reais? E é sobre uma das maiores histórias de superação que um dia você irá conhecer. Jamaica Abaixo de Zero apresenta uma grande variedade de cenários, começando com aquelas cenas tropicais da Jamaica, mudando para o ambiente frio e nevado do Canadá. Essa transição visual é marcante e contribui muito para o contraste cultural e climático que é central no filme. A fotografia destaca os tons quentes e vibrantes da Jamaica, enquanto utiliza tons mais frios e azuis nas cenas de inverno, enfatizando a diferença entre esses dois mundos. O elenco está excelente. Os 4 atores que interpretam os 4 jamaicanos são muito bons, são muito legais, carismáticos, engraçados. Existe uma química real e muito legal entre eles. A dinâmica de grupo entre eles é muito interessante, tem cenas muito marcantes. E John Candy dispensa comentários, Foi um excelente ator que infelizmente já faleceu. E ele está impagável no papel de treinador. Ele é um misto de humor e ternura e seriedade, sempre equilibrando esse lado cômico com um lado mais emocional. A cena inicial já é fundamental, porque a gente consegue entender a personalidade do personagem principal, que já disputa uma corrida de atletismo logo no início do filme. E a gente entende que ele é muito determinado e que ele quer ir atrás de tudo aquilo que ele sonha em conquistar. Outras cenas marcantes, como a primeira vez que esse grupo de amigos vê um trenó e decidem então criar um grupo, uma equipe, e isso é fundamental para o enredo do filme. Competições também, com os altos e baixos, as vitórias e as derrotas, sempre com muita diversão e emoção. Esse filme é bem equilibrado em tudo que ele faz. E a comédia nesse filme também funciona muito bem, É tipo um humor de sitcom, um humor meio situacional, um humor ali de cada situação, com cenas engraçadas e cenas cômicas. E tem também aquele humor sobre a cultura, sobre a Jamaica, sobre eles serem jamaicanos e a reação dos outros povos à chegada deles. São várias situações incomuns, que esses jamaicanos enfrentaram ali, porque nunca tinham passado por isso. Isso nos proporciona diversos momentos hilários. Aquele humor que é leve e às vezes é até inocente, mas funciona muito bem, na dosagem certa, com piadas engraçadas e nada cansativo. O filme também tem um ritmo bem equilibrado, alternando entre cenas engraçadas, momentos mais emocionais e o esporte assim por trás de tudo, de maneira bem fluida. É um filme bem distribuído, uma montagem também bem interessante, também principalmente nas cenas de treinamento, de competição, sempre criando aquela tensão e aquela emoção. É um filme emocionante. A trilha sonora inclui a música icônica I Can See Clear Now de Jimmy Cliff, que combina perfeitamente com a atmosfera, com o espírito desse filme e com o espírito desses 4 jamaicanos. As músicas completam muito bem as cenas. Além do humor, o filme transmite uma mensagem de perseverança, de trabalho em equipe e de superação. Uma história que é inspiradora e que mexe com muita gente, mexeu com muita gente na época do seu lançamento, independente da sua origem cultural. O esporte comove a gente. E agora vamos entrar na história real que inspirou o filme Jamaica Abaixo de Zero. Segundo o atleta jamaicano Devon Harris, o filme está longe de ser um documentário e ele é muito vagamente baseado na história real dessa equipe de trenó jamaicana. Mas, segundo ele, o filme capturou a essência real do espírito daquela época e o resultado agradou sim. O elenco de atletas gostou muito do filme. Devon Harris disse o seguinte: "Eu acho que eles fizeram um trabalho realmente bom, representando o espírito da equipe, apesar das coisas que tivemos que superar, mas eles pegaram muitos dos fatos e os esticaram para torná-los engraçados." Realmente o filme é engraçado, cara, dá saudade desses filmes de comédia que tem também um lado mais emocional. A verdadeira história do treinador Patrick Brown e do Devon Harris envolve muito trabalho duro, superação,
determinação. E não tinha muita comédia, né? O time estava lá, a equipe estava lá para representar o seu país. Segundo Brown, né, o treinador da equipe, aquela seriedade e o orgulho pelo país que os 4 atletas jamaicanos trouxeram para aquela competição, trouxeram para o esporte, foi muito por causa de tudo aquilo que eles tiveram que superar e enfrentar anteriormente. E isso tudo se constrange com a história do líder da equipe, Devon Harris, que começou lá no gueto de Kingston, na Jamaica. Após o colegial, ele foi para a Academia Militar de Sandhurst, na Inglaterra, onde ele se formou após ter passado por um treinamento intenso e muito disciplinador. E depois ele veio a se tornar tenente do 2º Batalhão da Força de Defesa da Jamaica. Mas ele sempre sonhou em ir às Olimpíadas, em disputar as Olimpíadas como corredor, no verão de 87. No verão de 1987, ele começou a treinar para as Olimpíadas de Verão de 1988, que aconteceu em Seul, na Coreia. E uma parte dessa história a gente vê no filme Jamaica Abaixo de Zero. O filme começa já com a cena inicial, onde o protagonista está treinando e está disputando a corrida de atletismo. É citado também as Olimpíadas de Seul, na Coreia. Voltando à história original, os americanos George Fish e William Maloney tiveram uma ideia de criar então uma equipe jamaicana de trenó, por acreditar que um país com grandes velocistas poderia produzir uma grande equipe de trenó. Eles perceberam que nenhum atleta jamaicano estava interessado no esporte, no trenó. Procuraram então a Força de Defesa da Jamaica em busca de algum talento. Foi aí que eles encontraram Harris e o convite veio para que ele se tornasse parte de uma equipe de trenó. E após passar por provas, veio a etapa de seleção da equipe. Os atletas tinham apenas 6 meses para se preparar para os Jogos Olímpicos no Canadá. A equipe original era composta pelos atletas Harris, Dudley Stucks, Michael White e Fred Powell, e foi treinada pelo americano Howard Siller. Posteriormente, Fred Powell foi substituído pelo irmão de Stokes, Chris, e o treinador acabou tendo que entregar o cargo, que acabou sendo assumido por Patrick Brown. E uma mudança muito importante que não foi feita no filme é que Patrick Brown tinha 20 anos quando assumiu a equipe. No filme ele era bem mais velho do que isso, interpretado pelo John Candy. Também diferente do filme, a equipe treinou fortemente nos meses que antecederam os Jogos Olímpicos, isso apareceu no filme, mas não somente na Jamaica. Ela treinou também em Nova York e também na Áustria. Claro que dá pra relevar, porque é um filme que não teve tanto investimento assim, não fariam grandes viagens e locações em outros países, em outros cenários. E o que foi feito foi bem convincente, muito bem feito. E uma coisa bem impactante dessa história, cara, é que esses 4 jamaicanos viram um trenó pela primeira vez em 87 e meses depois já estavam competindo nas Olimpíadas. E outra diferença é que no filme a gente encontra diversas vezes um ambiente hostil e racista em relação aos atletas. Isso não aconteceu na vida real. Segundo o atleta Devon Harris, quando a equipe chegou a Canadá, eles foram super aceitos, eles já eram sensação. Era uma equipe que não tinha ideia do quão eles eram famosos. E os outros atletas também da equipe disseram que aquela rivalidade que a gente vê no filme entre outros povos, outras culturas, não existe. Nunca existiu, foi apenas uma criação, né, da história para dar mais emoção, mais rivalidade num filme de esporte. O desafio maior na vida dessa equipe, desses atletas reais, foi a falta de financiamento. Eles não tinham dinheiro, não tinham nenhum investimento. Teve momentos inclusive bem pesados na Áustria, onde eles vendiam camisetas ali no estacionamento da pista de trenó para ter o que comer na noite. E o treinador Patrick Brown disse que George Fish praticamente financiou tudo do próprio bolso. E obviamente temos que falar do acidente, né, que envolve a parte mais emocionante tanto da história real quanto do filme, e foi muito bem feito no filme. Segundo o treinador, uma das poucas partes do filme fiéis à realidade foi o momento do acidente na prova final, que acabou impedindo a equipe de vencer. E só um detalhe, essa parte do torneio é incrível, tá? E aí mostra muito a habilidade do diretor, porque a gente vê torcida, a gente vê a equipe na prova, e a gente vê também em transição com o povo da Jamaica assistindo a prova por uma televisão. Isso ficou bem real.
real. Tipo quando o nosso país torce por algum atleta brasileiro nas Olimpíadas, é uma parte que você se conecta com a história, você compra a história e você torce por eles. E a cena final é uma cena pesada, é uma cena forte e impactante, mas consegue ser brilhantemente contornada assim, com uma atitude de superação, de coragem digna de aplausos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. É sempre muito legal retornar ao passado e falar de clássicos, de filmes que marcaram nossa infância, o nosso passado, como filmes da década de 90. Jamaica Abaixo de Zero é um filme muito querido e até hoje tem notas excelentes. Diga aí nos comentários se você já assistiu esse filme e se você sabia dessa história, que é muito interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo!